Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso programa Saber e Sentir. Esse momento de reflexão, interiorização, que nos ajuda a buscar um pouco de conhecimento e também um momento de refrigério para todos nós. Então nós vamos agora à prece para que a oração nos coloque na sintonia mais ideal junto ao que nós precisamos. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença para refletirmos um pouco, Senhor, a respeito dos aspectos morais da nossa vida e te convidamos para estar conosco, nos auxiliando, nos inspirando através dos mentores amigos que cuidam de nós, que nos ajudam. E nesse momento, Senhor, nossos pedidos sejam atendidos na medida da necessidade e do possível e que nós consigamos, sintonizados com o Teu amor, termos claridade em nossa visão, sensibilidade em nosso coração, força em nossas mãos, alegria de viver. Obrigado, divino amigo. Fica conosco, nos ampare hoje e sempre. Assim seja. Bom, nós iremos então dar sequência à reflexão desta obra, que é Passos da Vida, de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel e outros espíritos. Então nós vamos aqui conversar um pouco. Hoje é o capítulo 24, intitulado Em Ação Evangélica. É do Espírito Emmanuel. Caso o livro repousasse indefinidamente na prateleira, o esforço do escritor teria sido inútil. Não é estranho essa ideia, né? Claro, se nós tivéssemos um livro apenas para decorar nossas prateleiras, nossas estantes, nossas bibliotecas, e isso também não é raro. Muitas vezes compramos obras que ainda não lemos e já faz anos que esse livro está lá, lá na nossa estante, e a gente não pega para ler. Então, para que o esforço, né, do autor tenha a sua valia, é necessário que a gente tome a obra nas mãos e leia, estude, medite, para captar aquilo que nos diz respeito a respeito daquilo que a gente leu. Se todo o carro estivesse tão somente destinado a enfeitar residências, a indústria automobilística desceria a estaca zero, né? Claro. Se a gente comprasse um carro para deixar na garagem, pura e simplesmente sem nunca usá-lo, né? Então, a hora que praticamente todas as pessoas tivessem um carro, a indústria poderia fechar suas portas, não haveria mais o que fazer, né? Mas é justamente porque nós usamos que aí tem o desgaste, tem a movimentação das peças que vão sendo trocadas e também tem, com o passar dos anos, a inutilização propriamente do veículo. E aí a gente tem que ter um veículo novo, mudar aquele veículo para um outro e assim vai, para que tudo dê sequência, tudo dê a sua contribuição para o mundo em que vivemos, inclusive as coisas materiais. Elas têm um valor de contribuição, né, para o mundo humano, para o sentimento humano, para a inteligência humana. Né? Nós não podemos nos escravizar, claro, das coisas materiais, mas elas servem aos propósitos que nós precisamos dentro daquilo que nós elegemos aí para a nossa vida. Quando a título acadêmico estiver quando o título acadêmico estiver arquivado, sem atividade que corresponda às habilitações que ele oferta, o educandário terá funcionado em vão para o detentor. Né? Então, se a gente tem um título, né, profissional e nós simplesmente não utilizamos aquele título para nada, não. O conhecimento que nós adquirimos, ele não é utilizado, não é colocado em prática. Né? A gente fez aquela formação, fez aquele crescimento, porém não usamos, não temos vontade, não temos nenhum interesse, né? Então fica aquilo de lado e ele não tem valia para nós. E o Emmanuel chega numa outra obra, né,
eu não me recordo agora o título, onde ele faz um alerta. O Emmanuel não, se eu não estou enganado, é o André Luiz, que ele fala assim, cuidado com a preocupação apenas de adquirir títulos, que não servem para nada, que fiquem inúteis. Dia virá em que nós teremos que colocar esse conhecimento em prática. Ou seja nessa vida ou numa outra vida, a gente vai ter que voltar para dar cabo daquela atividade que nós simplesmente acumulamos de título e não fizemos nada. Não nos tornamos úteis para a sociedade, não fizemos nada com aquilo que a gente tem nas mãos, né? Então, o espaço aí que medeia entre o desinteresse e a ociosidade ao interesse apenas de adquirir conhecimentos e títulos, sem uso, tem aí no meio o bom senso, que diz que tudo que nós aprendemos precisamos colocar em comum. Toda habilidade, né? Toda habilidade que nós adquirimos, ela precisa ser colocada a serviço da humanidade, né? Então, a gente precisa prestar essa atenção devida, né? Para que a gente consiga ir, então, aprendendo aí com os valores que nós vamos adquirindo em nossa existência. Se a terra deve ser livre para criar toda espécie de erva daninha, que lhe reponte do seio, todas as técnicas da agricultura se ergueriam em vão. Então, se a terra tivesse ali, apenas para que toda espécie de erva daninha, né, se desenvolvesse, não haveria plantação, né? E a finalidade daquela gleba de terra não serviria para nada. Não toda a técnica de agricultura ela acabaria sem utilidade, porque a erva daninha tomaria conta do processo e de nada resolveria. Nenhuma comunidade levanta navios unicamente para dar espetáculos de grandeza, e sim para valorizar a navegação e engrandecê-la dos perigos do mar. Outro assim, não assalaria bombeiros e nem lhes administra instruções para que eles apenas anotem a presença ou os estragos do fogo, mas sim para que extinguam as forças desencadeadoras do incêndio, às vezes com o risco das próprias vidas. Olha só. Então não se constrói um navio apenas para mostrar que a gente pode fazer uma coisa grande, né? Grandiosa, tal, porque um navio ele chega a abrigar 3.000 pessoas até mais, né? Os transatlânticos, esses navios somente de turismo, né? São imensos, uma verdadeira cidade ali, né, funcionando. E o bombeiro não ganha, né, apenas para ter instrução, né, sobre o fogo, mas justamente para combater o fogo, inclusive utilizando, né, a própria vida para isso, né? Ele expõe a vida para isso e ele sabe disso. Assim também nós, em ação evangélica, o Senhor não nos chamou para exercer o papel de censores da sua obra. Se lhes aceitasses o convite para colaborar na seara do amor e da luz do reino de Deus, recorda que fomos engajados com a permissão dele nas fileiras do bem para compreender, abençoar, trabalhar e servir. Então, olha só. Muitas vezes, na frente da obra, em vez da gente contribuir, a gente cria problema. Porque contribuir não é só o trabalho em si. Muitas vezes esse trabalho, ele fica, o seu mérito, anulado diante dos problemas que a gente cria, né? Nós não podemos criar, por exemplo, um foco de maledicência, de perturbação. Não podemos criar um foco que deturpe a finalidade de um trabalho em nome de Jesus. Então a gente escolhe fazer a caridade em nome do Mestre, fazer a caridade em nome de Jesus. Só que esse foco de trabalho, a gente só ocupa as mãos, porque o coração fica ocupado com outras coisas que não são devidas. E as mãos e o coração precisam estar na mesma sintonia. Se a minha mão está na sintonia da caridade, o meu coração também precisa estar. A minha boca também. O meu pensamento também. Eu não posso permitir que aquele meio de trabalho, aquele círculo de assistência, de exercício da caridade se transforme num ninho de obsessão, que é muitas vezes o que acontece.
Há grupos de trabalho que são ninhos de obsessão. Ah, mas faz o bem, leva a cesta básica, leva alimento, leva roupa, leva comida, faz isso, faz aquilo. Tá bom, tudo bem, tem o seu mérito. Mas não deixa de ser um ninho de obsessão. Porque as pessoas falam que não deve, inclusive falam umas das outras, falam sobre alguém, pensam negativamente sobre os outros, né? Criam pontos de resistência para criar problema em torno, no lugar onde na instituição onde aquele grupo de trabalho está. Então é necessário que a gente avalie, como o Emmanuel coloca aqui, ó. Para que serve uma fileira de trabalho no bem, ou seja, um setor, né, de serviço no bem? Para que ele serve? Para abençoar, não para maldizer. Então, se a gente se reúne para falar mal dos outros, nós estamos maldizendo e não abençoando. Se a gente se reúne para conspirar, nós estamos conspirando, não trabalhando no bem, apenas conspirando. Se o núcleo de trabalho apenas mexe-se com as mãos e o corpo, nós não estamos trabalhando. Nós estamos cumprindo uma função que um robô faria, que um grupo de qualquer denominação, de qualquer escolha poderia fazer, mas desde que seja um grupo cristão com Jesus, ele tem que ser diferente, ele precisa ser diferente. Então pensemos nisso, especialmente as pessoas que dirigem esses núcleos de trabalho. Elas precisam estar atentas, estimular aqueles que estão ao seu lado a amar o seu semelhante, a falar bem, não falar mal, a trabalhar não só com as mãos, mas a trabalhar também com o coração. Porque se eu não estou fazendo isso, nada do que eu estou fazendo tem proveito para mim. Tem proveito para quem está recebendo, mas não tem proveito para mim. E dia virá que eu vou ser descartado da obra. Não duvidem disso. Os espíritos venerandos não comparecem a reuniões que não são sérias, diz o livro dos médiuns. Então, se aquele núcleo de serviço, se aquele grupo não está servindo aos propósitos do Senhor, se está fazendo trabalhos negativos, principalmente de bastidores, onde um fala mal do outro, onde se programam conversas negativas, onde a pessoa começa a achar que ela é superior aos seus irmãos, que ela tem habilidades que são imprescindíveis, nós vamos descobrir muito cedo que não é assim. E que seremos descartados naturalmente no decurso do tempo. Porque as trevas não querem que nós nos iluminemos. Os espíritos sombrios, nossos irmãozinhos que ainda optaram pelas sombras, eles não querem a nossa felicidade. Eles causam o tumulto, ajudam a gente a programar aquele mal, mas, sobretudo, depois conspiram contra a nossa própria vida material, contra a nossa vida familiar, contra a nossa vida de trabalho no bem. E nós somos descartados. Não duvidem disso, que poderemos ser descartados. Por isso, prestemos atenção. Para merecermos a companhia dos emissários de Jesus, nós temos que fazer isso aqui, ó: abençoar, trabalhar e servir. E servir, trabalhar e abençoar não é ficar realizando coisas, não é fazer obras simplesmente. Né? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que impulsos generosos qualquer um pode ter. Mas a caridade, como a doutrina espírita a compreende, como o cristão deve fazer, essa não é de todo mundo. Essa é daqueles que têm consciência e que precisam buscar com os seus irmãos a melhor maneira de servir ao propósito do Mestre. Tomemos consciência disso, porque isso é autoevangelização e evangelização daqueles que estão conosco. Então, o Senhor nos chamou para exercer o papel, ou melhor, o Senhor não nos chamou para exercer o papel de censores na sua obra. Não estamos lá para criticar nada e ninguém. Se estamos fazendo isso, meus irmãos, escrevam o que eu estou dizendo. Seremos descartados. Porque na obra de Jesus só permanecem aqueles que abençoam, que trabalham e servem. Então, nesse instante, vamos pensar em Jesus, o seu divino amor por todos nós, sentindo a sua irradiação amorosa, as suas vibrações,
que nesse momento tomam conta do nosso coração, limpando toda espécie de mácula, toda sombra, a fim de que devagar, aos poucos, vamos nos sentindo em paz. Essa brisa que emana do Cristo, esse frescor que vem da sua natureza, vai nos trazendo harmonia, vai nos trazendo paz. Percebamos essa presença, sintamos esse amor infinito e que nós possamos então, nesse momento, recebendo esse frescor que vem de Jesus, que vem trazer aos nossos corações aquela alegria de viver que nós temos que ter, em que pese qualquer enfrentamento que nós estamos tendo, voltemos nossa atenção para o Cristo. Pensemos na sua bondade e sintamos em nós a alegria que Ele nos proporciona nesse instante. E assim, voltando o pensamento e o sentimento para o Mestre, queremos dizer-lhe: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.